Há exatamente 2 décadas, Varginha nunca mais seria a mesma. A terra do café ganharia outra fama, uma fama de outro mundo. E essa história rende até hoje. Muitos acreditam no ET de Varginha, outros nem tanto. Mas o que fez essa história ganhar tanta força, hein? É o que você vê agora numa reportagem especial. Sábado, 20 de janeiro de 1996. O dia que mudaria a história de Varginha para sempre. A cidade, principal centro de comércio do café no país e um dos maiores no mundo, ficaria conhecida como a cidade do ET. Sempre pergunto se eu já vi se tem aqui. Bom, não desse jeito, mas as homenagens por essa suposta visita de outro planeta estão por toda parte. Até o shopping da cidade adotou o ET de mascote. A gente escolheu 2 mascotes e colocamos em votação nas redes sociais. Um era um saco de café, que era o Dedeco, né? E o outro era o Zed. E o Zed ganhou de disparado, ficou com 68% das votações, a gente teve um número expressivo de votações. E o assunto rende em Varginha. Tem quem acredite... Houve alguma coisa que não quer falhar para a população. Outros não. Particularmente não acredito. Tem quem não acredite nem duvide. Mais ou menos, às vezes sim. Há 20 anos, na madrugada daquele dia 20 de janeiro, um casal de trabalhadores rurais acordou com o barulho do gado na fazenda, distante 10 quilômetros de Varginha. Ao abrirem a janela de casa, viram o que seria uma nave acinzentada voando baixo. Como contaram em uma entrevista à nossa equipe no ano passado. Saí na janela e avistei. Uma fumaça bem clara. Dá pra gente perceber que era um objeto. E muito baixo, né? Era grande, era o tamanho do micro-ônibus. Aí chegamos à conclusão que seria o disco voador mesmo. O caso Varginha atraiu a atenção de muitos ufólogos. De São Paulo, eles contaram pela internet sobre como conseguiram traçar o que teria acontecido naquele dia. Tem tanto depoimentos militares como civis que corroboram e faz com que a gente tenha uma ideia clara do que aconteceu, ou seja, da cronologia. Segundo a investigação deles, na manhã do sábado, moradores do bairro Jardim Andere acionaram o corpo de bombeiros para a captura de um animal. A criatura teria sido levada para a escola de sargento das armas, em Três Corações. O corpo de bombeiros negou qualquer ocorrência do tipo naquele dia. Na tarde daquele sábado, ainda aqui no bairro Jardim Andere, 2 irmãs e uma amiga subiam esta rua. Ao passar por aqui, por este terreno, que hoje está murado, tem portão, foi que elas avistaram uma criatura que elas disseram não ser humana. Esta criatura estaria ali, agachada, bem onde está aquela marca branca de tinta. Aquela marca branca de tinta existia desde aquela época. Esse terreno era utilizado como uma passagem para cortar caminho. Foi a partir daí que o caso Varginha ganhou grande repercussão. No outro dia cheguei lá e vi que o capim estava seco, o lapier estava seco, amarelo mesmo, para aonde ele estava encostado. E o resto tudo verde. Quer dizer, houve ou não houve um fenômeno? As irmãs Liliane e Valquíria não quiseram gravar com a nossa equipe. Valquíria confirmou o que disseram na época. Tinha perna e braço. E tinha uns olhos arregalados, vermelho, careca, a pele muito lisa, marrom. Um negócio muito estranho, parecendo uma bola, muito assim mole, sabe? O corpo assim liso e com as veias estufadas. A movimentação na cidade continuava e os comentários aumentavam. Policiais militares teriam sido acionados para ficar de prontidão. Um deles, Marcos Eli Xerezi, de 23 anos. Ele participou da captura. São as palavras dele que eu vou te passar agora. Este caso vai dar muito o que falar, vai dar pano para as mangas. Então é melhor não comentar. Durante a ronda, a segunda criatura teria atravessado a frente do carro em que estava Marcos. Ela teria sido capturada por ele e levada para o Hospital Regional de Varginha. Na época, funcionários confirmaram que o hospital teve alas isoladas por 3 dias. A PM estava barrando, deixando ninguém passar, estava tudo interditado. Raio-X, centro diagnóstico interditado. Por 3 dias interditado. Mas a direção negou o episódio. Dias depois da captura, o jovem policial militar morre, vítima de uma infecção. O médico que atendeu Marcos Xerezi não esquece o estranho quadro que o paciente apresentava. E ele fez exames diários, não tinha nada, absolutamente. Ele tinha uma imunodeficiência
que não foi descoberta qual foi. E por que ele teve essa imunodeficiência. Uma coisa inesperada para um paciente jovem que estava com toda a saúde. Ele tinha algum ferimento, doutor, no corpo? Ele tinha um ferimento na axila, pequeno, já em fase de cicatrização. Segundo a irmã dele, foi causada pelo ET. Nós tivemos a informação que essa criatura tinha sido remanejada, pelo menos 2 criaturas tinham sido remanejadas para a Unicamp, que fica aí em Campinas. E na Unicamp eles entregaram 2 caixotes para o Badam Palhares. É uma mentira que o Departamento de Medicina Legal e eu, como chefe desse departamento, tenha participado de qualquer tipo de trabalho, de qualquer tipo de discussão sobre os ETs de Varginha. Meses depois da série de relatos da grande movimentação que tomou conta de Varginha, uma moradora já falecida disse ter saído para fumar ali, naquela varanda, quando avistou uma criatura que não soube identificar muito bem o que era, mas que usava um capacete. Coincidência ou não, depois daquele dia, uma série de animais começou a morrer misteriosamente aqui no zoológico. Esses animais que morreram naquele período, eles apresentavam um enegrecimento do trato gastrointestinal. A mucosa intestinal e gástrica, ela estava enegrecida. Isso chamou a atenção para a gente não chegou numa conclusão, quando a gente fez as necrópsias, a respeito da causa-morte desses animais. O assunto mais falado da cidade logo despertou o interesse da mídia. Este jornalista foi o primeiro a publicar uma reportagem. Sempre noticiando, segundo pessoas que teriam visto isso ou aquilo, ou comentado isso, que nunca ter afirmado nada e não afirmamos até hoje. As investigações dos ufólogos também continuavam. Foi então que o professor de psiquiatria de Harvard, John Mack, viajou dos Estados Unidos para Varginha e submeteu as irmãs que disseram ter visto a criatura a uma análise clínica. O ufólogo Edilson Boaventura acompanhou de dentro da sala o exame. Ele atestou na frente da gente ali que as meninas não estavam passando por nenhum desvio de conduta, nada disso. Elas tinham passado por uma experiência real e traumática, né? O inquérito militar foi aberto para investigar o caso e descobrir quais militares teriam dado depoimento aos ufólogos. Os militares ouvidos negaram ter falado com os ufólogos. Os 2 volumes do processo concluíram que as meninas teriam visto um morador da cidade, que tem problemas mentais e costuma ficar agachado. O documento também aponta que o comboio avistado seria para levar as viaturas para uma manutenção em Varginha. Em nota, o Exército Brasileiro informou que não existem investigações ufológicas nas Forças Armadas do país. O inquérito policial militar conclui sobre o que as meninas viram, mas não chamou elas para entrevista. Lá se vão 2 décadas e a história do ET de Varginha resiste ao tempo. Os anos passam e por mais que se negue ou se afirme, a verdade é que a dúvida do que aconteceu na cidade naquele 20 de janeiro, essa veio para ficar.